Tudo bem com você? Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Já quero lhe agradecer antecipadamente o excelente trabalho que você faz em divulgar esse vídeo e se inscrever no canal, lógico. Nosso estudo, As Sete Pragas do Apocalipse, a segunda parte. Já estudamos na primeira parte algo muito importante sobre as pragas. Quero revisar com você aqui nesse instante, tá bom? Me acompanhe. São sete taças, no Apocalipse 16. Essas taças eram usadas para o propósito de guardar incenso no santuário. O incenso representa as orações. Agora, o seu conteúdo é diferente. São pragas, são flagelos que vêm diretamente de Deus. Então, a primeira taça derramou sobre os adoradores da besta, trazendo chagas malignas para as pessoas que têm o seu sinal de lealdade ao reino da besta, ao reino do anticristo. A segunda praga caiu sobre os mares e morreram todos os seres marinhos, todo ser vivo que havia nos mares. As águas transformou como um sangue de morto. Terceira taça, houve o derramamento nas fontes das águas, nos rios, que se transformaram em sangue, e as pessoas passaram a ter um problema com água potável. A quarta taça foi derramada sobre o sol, que passou a esquentar-se muitíssimo, e as pessoas sofreram queimaduras, houve muitos incêndios na terra. A quinta taça derramada sobre o reino da besta, o trono da besta, que se tornou em trevas, significa que abandonaram completamente a luz do evangelho, abandonaram a palavra de Deus, sua lei, sua verdade, e estabeleceram um governo maligno, um governo contrário às escrituras. A sexta praga que nós vamos estudar agora, haverá uma mobilização de exércitos, é a famosa Batalha do Armagedon, que está se preparando, e a sétima praga, a destruição de Babilônia. Ok? Você, portanto, pegue sua Bíblia, aqui está a minha, eu uso esta versão, tenho várias Bíblias diferentes, Bíblia de Jerusalém, Bíblias católicas, mas esta aqui é o padrão que estamos usando, a Bíblia de Estudo Andrews. E vamos lá, abra a Bíblia, pegue a palavra de Deus para começarmos o nosso estudo, ok? Nós, mais uma vez, vamos analisar um detalhe. Nós vimos no estudo anterior que na quinta praga, os ímpios raivosamente acusam a Deus, através do seu povo, guardador do sábado e não do domingo, de serem os causadores dessas pragas. Eles procuram um meio de parar esses tormentos e chegam à conclusão que se deve livrar a vizinhança desses que ainda persistem em desobedecer ao dia do Senhor, que para eles é o domingo. Mas eles foram amplamente advertidos pelas mensagens dos três anjos de que eles estão enganados, de que estão se recusando a aceitar o que a palavra de Deus ensina para aceitar propostas humanas. Então, essa recusa voluntária e rebelde persiste. E a prova de que eles estão errados são o fato de estarem sofrendo castigos para os quais acreditaram que guardar o domingo, unir as igrejas, os poupariam disso. No entanto, até mesmo o alto clero religioso mundial, a quem depositaram sua fé irrestrita e confiança, também está sofrendo as pragas. Então, qual será o desfecho disso tudo? O que acontecerá aos fiéis? As trevas prevalecerão? Aproxima-se a batalha do Armagedon, a maior batalha de todas. Nela, o povo de Deus vai participar da vitória, mas não da batalha em si. A guerra é de Deus. A guerra é do Senhor contra os poderes das trevas. Temos a sexta e sétima pragas para avaliar, e o alerta aqui é não depositar cegamente sua fé em líderes religiosos. Você precisa estudar por si mesmo, analisar o que está escrito na palavra de Deus. Você precisa se responsabilizar pelo que acredita, responsabilizar-se pela sua salvação, responsabilizar-se em se apresentar diante de Deus por si mesmo, tendo fé irrestrita em Jesus e na sua palavra. Apenas isso. É isso que nos adverte, para que a gente não possa sofrer os castigos dessas pragas. Deu para entender? Então vamos lá. Vamos para a sexta praga. Abra a Bíblia, Apocalipse,
16, verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, esta sexta praga, ela é derramada sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Por que isso? O rio Eufrates era o rio que protegia Babilônia, a antiga cidade lá do Oriente Médio, a região do Iraque. Babilônia era, portanto, protegida por esse rio. As altas muralhas, o rio atravessava a cidade, dava proteção para ela. Então, segurança, proteção, alimento, então Babilônia jamais cairia. Aí o que acontece? Para invadi-la, Ciro, o líder dos reis medos e persas, dessa coalizão, o que ele fez? De acordo com a profecia da palavra de Deus, ele veio do Oriente, lá do lado do nascimento do sol, e o que ele fez? Fez com que as águas do rio fosse desviado o curso do rio. Desviaram o curso do rio, que seco permitiu a entrada dos exércitos conquistadores. Foi assim que Babilônia caiu, foi assim que Babilônia foi vencida. O curso do rio foi desviado e o leito seco eles conseguiram passar debaixo daquelas pontes, daqueles portões e conseguiram invadir Babilônia. Então, é importante que você veja isso na Bíblia. Uma profecia bíblica. No livro de Isaías, procura Isaías aí na sua Bíblia. Com mais de 300 anos antes do nascimento de Ciro, antes dele receber o nome dele, Deus havia profetizado que ele seria o libertador de seu povo. Capítulo 41 do profeta Isaías. 41, verso 2. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Aqui está falando de Ciro, mais de 300 anos antes de ele ter nascido, para ser o libertador do povo de Deus. Esse homem se tornou tão importante aqui, pela vontade de Deus. Deus lhe deu o nome, Deus lhe mostrou que ele seria um vencedor e mostraria como ele venceria a Babilônia para libertar o povo do Senhor que estava lá. Capítulo 41, verso 25. Verso 25 ainda, lemos: do norte suscito a um, e ele vem a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. Então ele invadiu a Babilônia pelo norte, mas ele veio do Oriente, lá do lado do nascimento do sol. Certinho? Capítulo 45, Isaías, versículo 13. 45, 13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ciro, aqui no capítulo 45, verso 1, Deus diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu Messias, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os nomes dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Tá vendo? Então tá aqui a forma como Deus utilizou Ciro para ser o libertador do seu povo. E essa é a profecia que está aqui no Apocalipse, na sexta praga, Apocalipse 16, verso 12, que Babilônia, o rio que cerca Babilônia, o grande rio Eufrates, cerca para preparar o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então note que aqui é um símbolo, porque o rio Eufrates moderno, o rio Eufrates que existe hoje, constantemente ele seca. Então não precisa ter uma profecia para isso. Aqui é um símbolo que essa água sendo secada, essas águas representam o quê? Apocalipse 17, verso 1, diz: as águas que a prostituta está assentada são povos. Vamos ler os textos? 17, verso 1.
Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E no capítulo ainda 17, verso 15, diz: As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. O que significa? O secamento do rio Eufrates significa que Babilônia perdeu o apoio político, o apoio moral, o apoio financeiro das pessoas que lhe sustentam. Então, secar as águas do rio Eufrates aqui é um símbolo de que esse sistema falso religioso, esse ecumenismo, são duas palavras diferentes, ecumenismo e ecumenismo, que estão tratando para salvar o planeta, é uma ideia boa se fizesse de acordo com a palavra de Deus, através da orientação de Jesus, mas estão tentando fazer isso para implantar um novo reino na Terra, que é o reino do anticristo. Então, esse secamento significa que as pessoas vão cair em si, fatalmente, sem mais volta, né? Porque não tem mais salvação para ninguém, mas eles deixarão de apoiar esse sistema. Então é assim que Babilônia vai cair. Secar suas águas significa que Babilônia perde o controle sobre as massas, sobre as multidões que deixam de apoiá-la, tanto econômica quanto moralmente. Então, como é que isso vai acontecer? Isso vai ser explicado em Apocalipse 18. Eu espero você que nós temos esse estudo ainda para entender, ok? Então haverá um colapso no reino da besta. Vamos lá? O caos no reino da besta. Por quê? O que acontece? A paz do Senhor está em guardar sua lei. Sendo abolida a lei de Deus, o caos se instala. Então, aquela escuridão no reino da besta representa que ela simplesmente cortou todos os laços com Deus. E com isso, o caos se instala. Aboliu a lei de Deus. E onde não há lei, não há profeta. Onde não há lei, não há liberdade, mas corrupção. Provérbio 29, verso 18. É importante conferir na Bíblia esses textos. Você precisa aprender a usar a palavra de Deus de uma maneira que ela lhe traga conhecimento, sabedoria, equilíbrio mental e emocional. Provérbio 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda a lei, esse é feliz. Ok? Então, esse caos no reino da besta é por causa disso. Aboliu a lei de Deus, tirou a palavra de Deus, foi jogada fora. As pessoas, ao invés de crer na Bíblia, passaram a crer em líderes religiosos corruptos que querem usar a religião para submeter as massas aos seus caprichos. Então é isso que acontece, certo? A paz da terra acaba com isso, ok? Então, sem lei, não há paz. Salmo 119, verso 165. Vamos ler o texto? Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Qual a importância da lei? A lei é a expressão da vontade divina. O fiel ama a lei porque ela revela a vontade de Deus. E ele ama a lei porque ama a Deus acima de tudo. Salmo 119, verso 126, diz assim ainda: Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. 119, verso 126 no Salmo. Então, meus amados, com toda certeza, esse será o momento de dizer: já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima. E essa notícia desestabiliza todo o sistema da besta. Está aqui na tela para você acompanhar. Dá uma pausa, analise os textos, tá? Aqui é Salmo 119, 126, tá? O número 1991. Um erro meu. Releve. Muito bem, deu para entender a situação de caos que há no reino da besta? Sim ou não? Comenta aí. Lembre-se, a quinta praga fala das trevas no centro do governo da besta. Aquele lugar onde todo mundo elegeu como sendo a voz de Deus na terra, todo mundo deixou a palavra de Deus para crer nas orientações daquele poder religioso, o reino da besta, do anticristo, que na quinta trombeta, essa escuridão, representação de demônios. Demônios que hão de aparecer como pessoas que já morreram, como líderes religiosos importantes, na tentativa de seduzir o mundo a praticar leis para salvar o planeta. Leis como Domingo Verde, Domingo do Clima, Domingo da Família. Essas leis que eles acham que é porque está sendo violado o domingo é que está vindo as pragas, certo? Então é importante você estudar sobre
as trombetas. Vou deixar um card aqui para você poder estudar. Mas lembre-se também que no sexto selo, o sol se apagou, a lua não brilha, as estrelas caem do céu, acontece um grande terremoto e logo em seguida acontece a vinda de Jesus e de Deus o Pai, os reis que vêm do Oriente. Vou ler esse texto para você. Apocalipse 6, verso 12 a 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? São os reis que vêm do Oriente, que as águas do Eufrates secam, lembrando que é a perda de controle sobre as multidões, Babilônia finalmente é desmascarada e as pessoas percebem que estão perdidas. Mateus 24, verso 27, o Senhor Jesus Cristo garante que ele está vindo do Oriente. Diz assim o texto: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Fica claro para você? Ou seja, tudo que a palavra de Deus, o espírito de profecia, avisou, alertou, está acontecendo. E o povo está revoltado contra o sistema. Esse secamento das águas do rio Eufrates representa isso. Pastores são confrontados, a lei de Deus é cada vez mais vista por eles como um fator de proteção, mas que esse povo, sob a influência de falsos líderes religiosos, não aceitaram e agora, por cuja desobediência, estão a sofrer os castigos das pragas. Fica claro, a falsa teologia não tem como vencer a verdade. Não importa de onde vem o argumento. Não importa qual boca está falando isso. Se é da mais alta autoridade política, se é da mais alta autoridade religiosa. Ficar contrário à palavra de Deus não vai dar certo. Permitir que os outros pensem por você em questões de religião não te salvará. Você precisa descobrir por si mesmo qual é a verdade. Ok? Vamos lá. E aí os pastores sofrem. Todos, diz Ellen White, se unirão em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam diante do mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de raiva. Estamos perdidos, exclamam. E vocês são a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam com honraria se levantarão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar seus inimigos. Ellen White, Eventos Finais, capítulo 17, página 152. Deu para entender porque você não pode deixar a sua fé à mercê dos outros, não pode deixar que os outros pensem por você, creiam por você, elucide as coisas da Bíblia por você. Você precisa pegar a sua Bíblia, precisa estudá-la. Precisa por você mesmo tirar suas dúvidas, procurando o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá? Continuemos mais uma vez. O verso 13 e 14 de Apocalipse fala da boca do dragão, da boca da besta. Vamos lá? Apocalipse 16, verso 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o objetivo de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja aqui, por que isso? A boca
a boca, porque é uma guerra de ideologias, é uma batalha de pessoas falando, seja por escrito, seja oralmente, verbalmente, é uma batalha de narrativas. A palavra de Deus, o espírito de profecia, a revelação do Senhor e o que diz a tradição, o que dizem as pessoas que deixaram de ouvir o que ensina a palavra do Senhor. Então, dessa boca do dragão, da besta e do falso profeta, é que vem a autoridade sobre o mundo. E o mundo permitiu que isso acontecesse. O mundo aceitou, o mundo elegeu esse sistema falso chamado de Babilônia. Esse ecumenismo que reúne todas as religiões para dizer que ali é a porta de Deus, é o lugar para se achar a Deus. E, na verdade, é a porta da destruição. Então, dessa boca, o que significa? Que o sistema foi completamente desmascarado. A falsa crença na união de credos não pode proteger seus membros, seus aliados, nem a si mesmos das pragas, e a saída é pôr a culpa no povo de Deus, que nessa altura é tratado como seita proscrita e herética. O povo de Deus que está alertando, chamando a atenção, é chamado de seita. Então, faz-se uma reunião das três principais vertentes religiosas, que é o catolicismo, protestantismo e o espiritismo, para decidir em um só golpe destruir esse povo que os acusa. Aqui, ó, a boca do dragão, da besta e do falso profeta, é essa falaciosa narrativa que sai da boca do dragão, que é Satanás, certo? Mas Satanás de que forma? Na forma do paganismo romano restaurado. O paganismo, que é aqueles que adoram a terra, aqueles que adoram o planeta como a mãe terra. Essa é a falácia dos últimos dias. A mãe terra sendo adorada, exaltada pelo paganismo. Por isso é a boca do dragão. A boca da besta é a união de católicos e protestantes. Católicos e protestantes. Protestantes, especialmente os políticos protestantes apostatados, que são os presidentes, praticamente, da nação protestante, os Estados Unidos. Se unem para implantar leis climáticas, leis como lockdowns, etc., uma série de coisas para poder tentar impedir o planeta de se queimar com tantos problemas climáticos que estão acontecendo, provocados por Satanás, para conseguir justamente isso aí, essa união de sistemas religiosos. O que mais? O falso profeta, da boca do falso profeta, que são os protestantes apostatados religiosos, e o espiritismo vão se aliar. Porque os protestantes creem que pessoas morrem e vão para o céu. E o espírito diz que os que vão para o céu conversam contigo. E é a forma como Satanás vai iludir todo mundo. Através desses enganos, desses falsos avivamentos, desses falsos dons de línguas, aparições de entes queridos que já faleceram, além de autoridades importantes da ciência, da religião, que já morreram, mas retornarão na forma, né? São demônios transmutados, transformados, que vão aparecer na forma dessas pessoas. Não é mais através de médios, eles aparecerão aí pela terra, e as pessoas vão ficar espantadas, porque é uma prova de que o espiritismo e o protestantismo, da maneira como pensam, está correto. E as pessoas morrem, mas não morrem, retornam para dar informações, para ajudar, para comparar. Então, esse falso sistema tem a ação de demônios. De onde é que vem, então, esses sinais, prodígios, essas maravilhas? A Bíblia diz, da boca de espíritos imundos, que atuam nesse sistema religioso, que é o dragão, o paganismo, romano restaurado, a besta, união de católicos e protestantes, políticos, religiosos, falso profeta, protestantes, apostatados, religiosos e espíritas, porque o espiritismo é a maior religião que existe. O espiritismo permeia todas as crenças daqueles que não creem no que diz a palavra de Deus. E esse é o grande problema da humanidade. E aí? Já vale o seu like, já vale o seu gostei, não é? Com toda certeza. Não deixe de se inscrever, não deixe de se preparar direitinho, lendo a palavra de Deus, divulgando esse conteúdo para os seus parentes, para os seus amigos, ok? Muito bem. Agora, por que esses espíritos imundos são chamados de
são comparados a rãs, nos versos 13 e 14. Por quê? Quero chamar a sua atenção, vou colocar direitinho aqui para você ler comigo. Da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta saem 3 espíritos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Mas por que os demônios são representados por rãs? Veja, esse anfíbio, em várias religiões pagãs, está relacionado com a vida e a morte, o renascimento e renovação, e também com mudança de sexo. As rãs, dependendo do ambiente em que se adaptam, elas mudam de sexo, de macho para fêmea e de fêmea para macho. Isso mostra que as principais causas da ira divina serão a imortalidade da alma, que as pessoas creem, crentes evangélicos creem, espíritas creem, na mesma coisa. Pessoas morrem, vão para o céu, pessoas morrem, vão para o inferno, purgatório, vão para o limbo, comunicam-se de volta, reencarnam. Esses são os problemas aqui, serem debatidos por Deus em sua palavra. Reencarnação, a guarda do domingo, todos os princípios contrários à palavra de Deus. Crendices pagãs, como a Mãe Terra, Réa, está sendo restaurado esse culto de bruxas no mundo inteiro. São crendices pagãs. Conformidade com o mundo, como redesignação sexual, mudança de sexo. As pessoas estão lutando para aceitar que eles são pessoas no corpo errado, como as rãs, mudarão de sexo. Culto LGBTQIAPN+, todas as pessoas têm direito de adorar a Deus, mas adorar a Deus de acordo com a palavra, ou adorar a Deus de acordo com o seu pecado, adorar a Deus de acordo com aquilo que os anjos demoníacos estão trabalhando as mentes para concordar e aceitar. Então, são semelhantes a rãs por causa disso. É importante que você aprenda, entenda o que a palavra de Deus está nos advertindo. Então, meu amigo, prepare-se. Prepare-se, por que prepare-se? Apocalipse 16, verso 15 e 16 tem um alerta muito sério. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Presta atenção, olhe para mim. O Senhor Jesus faz aqui uma declaração. Não significa que as pessoas vão poder mudar e serem salvas. Porque aqui, nas pragas, acontece que a porta da graça já se fechou. O que Jesus está nos alertando aqui é para crentes que creem que a igreja vai ser arrebatada, não passará pelo tempo de angústia, pelas perseguições. Colocaram sua fé numa falsa esperança. Serão decepcionados. Aqui está dizendo o seguinte, ó, eis que venho sem demora, a volta de Jesus, e tem gente acreditando no arrebatamento secreto. Eles ficarão nus. O que significa estar nu aqui? Significa o seguinte, que aqueles que estão no pecado estão nus, sem a cobertura da graça de Deus. A palavra adverte contra a crença falsa de que haverá um arrebatamento secreto da igreja, sabe? A crença de que a igreja não será perseguida, mas que será arrebatada, isso não tem apoio bíblico. Assim como Adão e Eva andavam nus, mas cobertos com a graça de Deus e não se envergonhavam, mas vieram a se envergonhar quando pecaram, ou seja, quando desacreditaram da palavra de Deus, assim as pessoas passarão essa vergonha, essa humilhação. Vão descobrir que estão tardiamente perdidas porque creram na mentira que as pessoas estão pregando. De que não haverá arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada, vai para o céu, aqui vai ficar a besta, e as pessoas que ficarem aqui passarão aí 3 anos ou 7 anos, não sei, é uma confusão. E aí eles vão ter a oportunidade de se converter de novo, segunda chance, Jesus vem de novo, visivelmente com a igreja lá do céu, para reinar 1000 anos. Essa é a falácia que Jesus está advertindo aqui. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Você vai se decepcionar. Você que acredita nisso. Entendeu? E olha, aqui diz o verso 16, reúne todo esse povo iludido num lugar que em hebraico é Armagedon. Só que o nome Armagedon aqui é grego. Porque Armagedon significa monte de Megido. Monte de Megido. É o lugar onde aconteceu uma batalha no passado. A batalha da verdade contra o erro. É batalha de profetas isso aqui. O Armagedon é a batalha de profetas.
como aconteceu no Monte Carmelo entre Elias e os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Tá vendo? É a batalha de Bíblia e espírito de profecia contra tradições e falsos profetas do mundo. Aqui está dizendo uma coisa e o mundo está acreditando em outra. Então veja aqui. Voltamos lá ao texto que está na tela. Olha, o que acontece? De um lado a Bíblia e o espírito de profecia contra a humanidade e seus falsos profetas, que são espiritismo, islamismo, mormonismo e protestantismo apostatado. Todos esses aí dizem que são profetas. O espiritismo diz que ele é o consolador prometido por Jesus, falso profeta. O islamismo diz que tem um profeta, o maior de todos os profetas, que nunca fez milagre, só matou, estuprou e fez besteira por aí. Com todo respeito aos irmãos do Islã. Mormonismo, com também Joseph Smith e todos os seus presidentes falsos profetas. Em poligamia, em alguns lugares ainda existe nessa religião. Protestantismo apostatado, que está todo dia profetizando, determinando, só vê isso, só assim que fazem. Eles são os profetas, tá vendo? Então, essa falácia toda será reunida, é a batalha da verdade contra o erro. A igreja guardadora do sábado, denominada de seita por eles, contra o mundo, sabe? Só que essa igreja achava que ela era sozinha nesse mundo, mas não. Nesse conflito final vai aparecer o resultado da mensagem dos 3 anos que foi pregada, que o mundo foi advertido. E aí o que acontece? Muitas pessoas foram seladas, deram sua contribuição naquele tempo, no período das trombetas, e o remanescente de Deus achou que estava sozinho. Assim como Elias achava assim, Senhor, fiquei eu sozinho contra todos. Mas não. Nesse tempo de escuridão, nesse tempo de trevas, Deus levantará 7.000 joelhos que não beijaram a Baal, que não se conformou com esse sistema, que foram selados, que foram redimidos, que compreenderam a mensagem de Deus. Mas até então, como não existe mais nenhum sistema de localização, de internet, não existe mais, porque o sol queimou tudo. Eles, o povo de Deus, achou que estava sozinho. A igreja guardadora do sábado achou que estava sozinho, mas não. Tem tanta gente ali, anônimas, lutando pela verdade. Mas essa batalha ela será melhor explicada em Apocalipse 19. Como é que isso vai acontecer? Essa batalha do Armagedon. Que não é uma batalha de guerra física. É uma batalha espiritual. É uma batalha onde o povo de Deus contra o mundo. Onde a palavra de Deus é uma batalha de Jesus Cristo contra o diabo e as forças do mal. Não é guerra de tapas, de unhada, de dedo no olho, não é uma guerra de faca, de armas, não. Tudo isso vai estar acontecendo no mundo daqui para frente. Mas essa batalha aqui é uma batalha de profecias. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Onde você colocou a sua fé? Então prepare-se. Você pode estar sendo enganado e é importante que você crê no alerta que Deus quer dar para você. Vamos lá? Na tela, Ellen White diz o seguinte sobre esse momento de trevas. Entre os habitantes do mundo espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo. E na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 3,16, recebam sob pena de morte o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Filipenses 2,15. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refulgirão. Ellen White, Profetas e Reis, capítulo 14, páginas 188 e 189. Então, queridos, agora o conflito se acirra na 6ª praga para a 7ª praga. Por um lado, ameaças de morte, prisão, tortura,
abusos físicos e psicológicos, se aperta. Por outro lado, o cerco aperta-se contra o fiel povo de Deus. Eles não morrerão mais, mas passarão por essas angústias todas. Grande tempo de angústia de Jacó. É um jogo de narrativas, de acusações, que atualmente já está acontecendo. Basta você olhar a internet, veja quantos vídeos, quantos sites, quantas pessoas estão zombando, brigando com a igreja, alguns até se autoproclamando que estão livres, livres na liberdade que Satanás oferece, uma liberdade que não tem a lei de Deus, uma liberdade cuja mente, a consciência, ainda não está completamente em paz, porque não há paz para aqueles que não guardam a lei de Deus. Essa é a liberdade que eles estão proclamando por aí. Como é que poucas pessoas, eles pensam, como é que poucas pessoas, em número, podem estar certas, enquanto o mundo inteiro está unido, crendo na mesma doutrina, unido na mesma fé, para salvar o planeta, entre aspas, para salvar a família, entre aspas, para salvar o emprego, o trabalho, enquanto que tem um pequeno povo ali se mantendo, achando que está certo, como se fosse a consciência do mundo. O que fazer para eles? Já fizeram de tudo, já zombaram, já brincaram, chegam à conclusão, já que os apelos aos fiéis, eles sempre rejeitam, baseado na palavra de Deus, não está dando certo, então Babilônia se une com um decreto de morte, um decreto para acabar de uma vez por todas com esse povo que está, cuja presença é uma reprovação aos erros deles. Então, um dia e hora determinado são determinados para dar cabo dessa odiosa seita, guardadora do sábado, como eles são chamados. É o Armagedon, gente. E o que vai acontecer? Deus intervém de forma definitiva. Apocalipse 19 vai explicar melhor como é que será a intervenção de Deus. Por enquanto, vamos ver o que diz Ellen White sobre esse decreto de morte no grande conflito. Capítulo 40, páginas 635 e 636. Está na tela, leia comigo. Quando a proteção das leis humanas for retirada daqueles que honram a lei de Deus, haverá em diferentes terras um movimento simultâneo para a sua destruição. À medida que se aproxima o tempo designado no decreto, o povo conspirará para erradicar a odiada seita. Será determinado desferir em uma noite um golpe decisivo que silenciará totalmente a voz de dissidência e reprovação. Com gritos de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a se precipitar sobre sua presa, quando eis que uma densa escuridão, mais profunda do que a escuridão da noite, cai sobre a terra. Então um arco-íris, brilhando com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece envolver cada companhia de oração, cada grupo de oração. As multidões enfurecidas são subitamente presas, detidas, seus gritos zombeteiros desaparecem. Os objetos de sua fúria assassina são esquecidos. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo do concerto de Deus e anseiam ser protegidos de seu brilho avassalador. Grande Conflito, capítulo 40, páginas 635 e 636. Queridos, vai ser muito triste esse momento. Um terror, porque a igreja que foi chamada por Deus para advertir, ela é maltratada, chamada de seita. A igreja adventista já tem um único privilégio, é de ser perseguida. Não há outro privilégio. A igreja que não quer ser perseguida, não guarde os mandamentos de Deus. E te faço um alerta, se você não quer ser perseguido, deixe a palavra de Deus de lado, finja como todos os cristãos fingem. Haja como todos os evangélicos, protestantes e católicos agem. Como se Deus aceitasse você no pecado. Mas não é assim. Mas quer viver a verdade? Só há um lugar para isso. E você sabe onde procurar. Não é chamando, dizendo é a única certa que vai ser salva. Não. A salvação é pela graça em qualquer igreja. Mas se quer viver a verdade, só há uma igreja para onde você deve ir. Então, meu amigo, minha amiga, se prepare. Porque há um conselho importante para nós aqui, antes de estudarmos a sétima praga. Conselho para a igreja adventista do sétimo dia, para o remanescente fiel e para todos aqueles que creem no espírito de profecia. Vou colocar na tela. O conselho é: precisamos estudar o derramamento da sétima taça, de Apocalipse 16, do verso 17 a 21.
Os poderes do mal não se renderão no conflito sem lutar, mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono e os exércitos do Deus vivo se colocarão em campo. Texto de Ellen White, em Eventos Finais, capítulo 17, página 154, e no Comentário Bíblico Adventista, página 983, do volume 7. Ok? Precisamos estudar para evitar. Esse é a máxima informação que podemos dar sobre a sexta e a sétima trombeta. Não permita que os outros pensem por você. Você tem uma Bíblia, você tem livro, você sabe ler. Deixa de analfabetismo religioso. Deixa de ser analfabeto. Você sabe que deve ler, não lê. É muito sério isso que eu estou falando para você. Vamos lá para a sétima praga. Apocalipse 16, verso 17 a 20. Vamos ler o texto. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Corta para mim, meu irmão. Olha, aqui é a sétima e última praga. Deus dá um basta na situação. Quando ele diz, feito está, foi aquilo que Jesus disse na cruz do Calvário. Está consumado. Chega, acabou. Tudo que podia ser feito para salvar o ímpio foi feito. Está claro para todos que o mundo ímpio, do jeito que está, precisa ser detido. O mal não pode ser permitido existir para sempre. E nem Deus pode salvar quem não quer ser salvo, quem não quer ser educado para isso. O maior e mais forte terremoto acontece. Isso indica que a ira de Deus, o agir de Deus sobre aqueles que rejeitaram sua lei, chegou. Esse terremoto é tão forte que nenhuma escala Richter poderá medi-la. Tão forte o sismo que montes, ilhas desaparecem. Ilhas inteiras com seus habitantes são afogadas. Os mares que ainda têm água e aqueles que foram transformados em sangue como de morto, as ondas provocadas pelo abalo sísmico, o tsunami é tão grande que cidades inteiras desaparecem. O abalo é tão grande que as cidades caem. E mais do que isso, chuva de meteoros enorme, de um peso de 35 quilos de pedra, cai do céu, derrubando cidades. E as pessoas procurando abismo, uma comoção tremenda, escuridão. Mas ali no meio daquela escuridão que está o mundo, aparece o arco-íris de Deus, a lei de Deus no céu. Quando acontece esse negócio na Bíblia, fala de terremoto, vozes, trovões, é porque a lei de Deus foi ferida e Deus está para mostrar a sua realidade. E realmente o que acontece? Na sétima trombeta, que já estudamos, aqui se cumpre o mistério de Deus. Jesus está vindo, a lei de Deus aparece no céu para toda a humanidade, certo? E o que acontece? A grande Babilônia se divide em 3 facções menores para poder dar um golpe de uma forma, perseguir e destruir o povo de Deus. Mas eles serão livrados. De que maneira? Bom, eu queria poder falar para você, mas é importante que você entenda. Quem lê a Bíblia e quem lê o Espírito de Profecia ficará sabendo. Satanás, ele é o pai de todos os vícios. E assim como você, ele é preguiçoso. Ele não gosta de ler. Quando lê o início, o meio e o fim, então ele não fica por dentro das coisas, assim como você não está por dentro das coisas. Ele não gosta de vídeos longos. Então, assim como você, que não lê, ficará sem saber. Ok? Então, como é que o povo de Deus vai ser livrado? Apenas quem lê a Bíblia e o Espírito de Profecia
especialmente os livros O Grande Conflito e Eventos Finais, ficarão sabendo. Mas, assim como você, Satanás também tem preguiça de ler e de assistir vídeos longos. Então, infelizmente, amigo, a importância de ler por si mesmo é o que estamos sendo advertidos. Por isso que o Apocalipse tem uma bênção para aquele que lê, que ouve e pratica. O resto é história, já conhecida. Correria, gente fugindo, outros clamando aos rochedos que caiam sobre eles, que os esmaguem, porque estão apavorados, perplexos, está vindo Jesus ali, Deus o Pai está vindo, toda a divindade, os anjos estão vindo. E aí? Satanás é exposto naquele momento, seu disfarce cai, porque ele está ali disfarçado de Jesus na terra. E aí, meu amigo, o que é que vai acontecer? A destruição final, onde apenas Satanás não é destruído. Ele só será destruído lá no Apocalipse 20, que ainda vamos estudar, né? Então eu convido você para os nossos próximos estudos. Vamos estudar Apocalipse 17, 18, 19, 20 e até o final, para sabermos como Deus ama tanto a cada um de nós que nos deu essa revelação. Ok? Vamos lá? A causa da perdição de muita gente é isso aqui, ó. É tempo de ler, minha gente. É tempo de descobrir por nós mesmos as coisas relacionadas com a fé e a salvação eterna. Chega de deixar para os outros a tarefa de pensar por nós mesmos. Essa é a advertência que fazemos, essa é a advertência que a Igreja Adventista faz. Campanhas de doar livros para que chegue às tuas mãos aquilo que a palavra de Deus revela. E você vê como é que as pessoas estão se levantando? Queima, joga fora, isso é heresia. Essa é a voz do dragão, querendo que você seja impedido de conhecer a verdade. É a única vantagem da Igreja Adventista é essa. É a igreja verdadeira de que sentido? Só para ensinar a verdade, filho. Não é para dizer que serão os únicos salvos e que você está perdido porque não está nela, não. Você é salvo onde você estiver. Mas você precisa crer no que diz a palavra de Deus, no que diz o Espírito de profecia. Nosso próximo estudo, quero convidar você. A prostituta, Babilônia a Grande, Apocalipse 17. Até lá, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, seu joinha, seu ahav e divulgue. Fique à vontade, mande para todo mundo. Obrigado.